Você já sentiu angústia profunda na sua vida? Aquela angústia de doer por dentro? Você já sentiu medo grande de alguma coisa que você ou teria de fazer ou acha que iria acontecer com você? Você já viveu momentos de profunda tristeza, em que a vida parece que vai perdendo sentido? Já viveu esses sentimentos? Se já, você deve acompanhar Jesus nesse trecho da Bíblia que eu vou ler. Ele está profundamente angustiado e ele tem ensinos muito bons para nós nessa fase de sua vida que ele passou. Vamos historiar o contexto. Jesus está na noite em que ele sabe que dali a pouco vai ser preso, e preso ele sabe que ele estará na cruz no dia seguinte, na manhã seguinte. Jesus, ele sabe, ele está nessa angústia junto com seus discípulos, ali é o Monte das Oliveiras, o lugar é o Getsêmani, um lugar de tranquilidade, de paz, ali entre árvores, e Jesus vai fazer sua oração. Ele levou os seus discípulos para ajudá-lo em oração também, mas eles, cansados, estavam dormindo. E Jesus se retira um pouco mais para longe deles para fazer a oração que ele vai fazer. E o que a gente vai ver aqui é que o Pai está presente na angústia. Lucas 22, 41 a 44, eu vou ler. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Observe aqui, em primeiro lugar, que Jesus não esconde os seus sentimentos. Ele está muito angustiado. Diz o texto que ele se colocou de joelhos para orar. A oração do judeu naquela época, a postura do judeu em oração era a seguinte: ele ficava de pé, ele olhava para o céu e com os olhos abertos ele dirigia a sua oração a Deus, olhando para o céu. Essa era a postura normal da oração. É a postura que nesse momento Jesus adota? Não. Diz o texto que ele se coloca de joelhos. Ajoelhar-se é reconhecer a autoridade do outro. Ajoelhar-se é se humilhar diante de alguém que é maior que você. Quando numa guerra os vencidos eram trazidos à presença do rei vencedor, todos tinham que se ajoelhar. Não era possível ficar de igual para igual com o rei vencedor. Portanto, colocar-se de joelhos é uma atitude, quando se ora, de submissão. É o corpo expressando submissão. É isso que Jesus fez. Ele não ficou de pé e olhou para o céu, ele se ajoelhou para falar com Deus. Isso já demonstra, em certo sentido, a agonia pelo qual Jesus está passando. E o verso de número 43 diz que apareceu um anjo do céu que o confortava. Por que confortava? Porque ele estava em profunda agonia, em profunda angústia, uma angústia muito forte. O verso 44 diz: e posto em agonia, ou seja, Jesus estava vivendo um momento extremamente delicado na sua vida. E finalmente diz que o seu suor se tornou como grandes gotas de sangue que caíam ao chão. O que significa isso? Segundo a medicina, todo o nosso corpo, a pele do nosso corpo, ela é irrigada pelos vasos sanguíneos, que atingem todo o nosso corpo. E quando a pessoa está no nível de tensão,
muito grande, tão forte que o que acontece? Rompem-se os vasos sanguíneos aqui do rosto. E ao romper esses vasos, eles misturam o sangue com o suor, que é o normal. Os poros da pele existem para que o suor saia. Mas aí mistura o suor com o sangue. E, nesse caso, a angústia interior de Jesus era tão forte que gotas de sangue começaram a cair e não gotas de suor. Ou seja, Jesus está numa agonia profunda. Por quê? Porque ele está sendo tentado da forma mais difícil para toda a sua vida. Jesus foi tentado no primeiro momento de seu ministério, quando ele foi ao deserto para ser tentado. Mas a tentação sobre Jesus não ficou só naquele momento do deserto. Foi durante toda a sua vida, toda a sua existência, até mesmo antes de começar seu ministério. A Bíblia diz, o autor de Hebreus fala, que Jesus em tudo foi tentado, semelhante a nós. Então Jesus sempre sofreu tentação. O problema é que essa aqui é a pior de todas. Porque é nessa aqui que ele deve decidir se vai enfrentar a cruz no dia seguinte ou não. É aqui que está a batalha da cruz. Se Jesus for para a cruz, a humanidade poderá ser salva, estará salva, os que creem. Se Jesus não for para a cruz, toda a humanidade está perdida para sempre. É essa a batalha. Só que para Jesus a cruz tem um preço muito grande. É essa angústia dele pagar este preço que ali ele está. Jesus, portanto, primeiro ensino, Jesus não esconde seus sentimentos. Isso vale como ensino para nós. Não podemos esconder nossos sentimentos. Se estou triste, esse é um sentimento normal de ser humano. Devo demonstrar isso. Se estou angustiado, não preciso fingir que está tudo bem para mim. Se estou com medo, devo enfrentar meu medo, mas tenho que admitir, estou com medo. O que é que eu posso fazer para que esse medo, quando for real, não me atinja? Jesus não esconde seus sentimentos. É diferente de muitas pessoas que são cristãos e que assim algo interior com eles está muito ruim, mas para todo mundo eles passam como se tudo estivesse muito bem. Não se abrem com ninguém, não falam com ninguém e está tudo ótimo, quando está tudo mal dentro deles. Não seja assim, não seja assim. E não caia naquela ilusão, está tudo mal dentro de mim, mas eu tenho que dizer que Deus só me dá coisas boas e Deus só me faz o bem e tentar esconder meus sentimentos. Jesus não escondeu. Jesus mostrou o que estava passando. Aí Jesus começa a sua oração. Apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, uns 50 metros eu acho, e pondo-se de joelhos orava dizendo, veja bem, qual é a primeira palavra da oração de Jesus? Pai. E aqui a gente vê algo muito bom. Jesus está angustiado, profundamente angustiado, ele está numa situação aflitiva interior muito grande. E o que ele faz? Ele vai orar, ele vai conversar com Deus. E esse é um ensino. Quando você estiver muito mal por dentro, ora. Mas, por favor, diz a Deus, Deus, estou mal. Estou assim, assim, assim. Não minta para Deus, fale a verdade. Se você, naquele momento, estiver com raiva de Deus, com ódio de Deus, diga isso a Ele. Estou com raiva do Senhor porque acho que o Senhor devia ter cuidado diferente de mim. Diga a Deus. É isso que Jesus faz. Pai. Deus é seu Pai. Deus é o Pai de Jesus. Quando você, na sua angústia, na sua tristeza, na sua dor, na sua frustração, quando você se dirigir a Deus, dirige-se a Ele como Pai. Não se dirige a Ele como grande juiz que vai julgar,
ou não se dirige a ele como aquele policial que fica dizendo assim, ó, estou olhando para você, hein? Olha o que você vai fazer, hein? Não. Se dirige a Deus como Pai. E assim você vai se colocar na presença dele. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Deus é seu Pai, Deus cuida dele, mesmo nessa hora difícil. E é ao Pai que ele vai conversar. O Pai é essencial para ele. E aí começa a sua oração. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. O que é o cálice? Esse cálice que Jesus não quer beber. Cálice é o copo de vinho, é o copo onde se colocava o vinho. Para eles, o vinho era a bebida das festas, era a bebida do prazer, da alegria. E eles bebiam vinho nas festas. No dia a dia era água, né? Mas nas festas era o vinho. E o vinho sempre estava associado ao prazer, sempre, o tempo todo. E quando Jesus diz, Pai, afasta de mim esse cálice, ele está falando de um copo, mas não é de um copo de vinho. Se não é um copo de vinho, que copo é esse? O que é que tem dentro desse copo que ele tem de beber? O que é e que ele não quer? Afasta de mim este cálice. O que é que ele não quer beber? O que é que tem dentro desse copo? E aí, quando a gente vai para os Salmos e para os profetas, Salmo 11,6, por exemplo, Isaías 51,17, a gente vai observar Deus falando que existe um cálice, um copo, que Deus não enche com vinho, mas que Deus enche com a sua ira, com o seu castigo, por conta dos pecados de Israel. E ali Deus coloca o castigo, a ira dele. Lembra que a ira de Deus é sempre a sua justiça em ação. Quando Deus se ira, ele está sendo sempre justo. Justo. E ele está castigando quem errou. Então, Deus coloca nesse copo a ira. E Israel é quem bebe desse copo. Porque Israel pecou, porque Israel desobedeceu a Deus, porque Israel foi rebelde à vontade de Deus. É Israel quem bebe esse copo de ira. Que copo Jesus quer afastar de si e que ele vai ter que beber? O copo da ira de Deus. Só que a ira de Deus, se Jesus bebe esse cálice, para quem vai a ira de Deus? Contra ele, Jesus. Então perceba do que é que Jesus quer se livrar. Jesus quer se livrar da cruz. Por quê? Porque na cruz, além da morte física, que é uma morte cruel, e ninguém, aos 33 anos de idade, em pleno vigor físico, gosta de morrer, quer morrer, além da morte física, e da forma cruel, que é a forma da cruz, é uma forma cruel de matar. Tem outras coisas envolvidas na cruz, e outras coisas piores do que essas. Quais são as outras coisas? Primeiro, ali na cruz Jesus vai receber os pecados da humanidade sobre si. Todos os pecados. Paulo diz que Deus o fez pecado por nós, na cruz. Deus fez de Jesus pecado. Então, os pecados da humanidade estarão nele. Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele levou sobre si. Estão dentro dele, entram nele. E aí, aquele que sempre foi santo, tanto como Deus Filho, quanto como o homem Jesus, sempre santo, vai ter que experimentar o que é o pecado. Você já imaginou isso? O Deus homem experimentando o pecado? Que não é dele, mas é dos outros, da humanidade em si. É isso que Jesus não quer. De receber em si os pecados, de ser feito pecado. É isso que Jesus não quer. Mas tem outra coisa que Jesus não quer.
Lembra do cálice da ira? A ira é de quem? A ira é de Deus. Deus irado com o pecado humano, Deus irado com pecadores. Mas a ira de Deus, já que os pecados da humanidade inteira estão sobre Jesus, a ira de Deus se dirige contra quem? Contra o Filho, contra Jesus, ali na cruz. E quando a ira de Deus se dirige contra Jesus, porque ele recebeu nossos pecados, o que é que o Pai está impondo? O que é que, em termos de sentimento, de castigo, o que é que o Pai está dando ao Filho? Ira. O Pai se ira com seu Filho, mas não por causa dele, por causa dos pecados que ele recebeu e que não eram dele. Mas o Pai derrama a sua ira contra o Filho. É por isso que na cruz Jesus vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Porque naquele momento a ira de Deus, ele ia contra seu Filho ali. E isso, gente, é um grande mistério que nós nunca vamos entender. Porque em toda a eternidade o Pai ama o Filho ama o Pai. Mas ali na cruz, o Pai se ira com o Filho. O Pai derrama sua ira, seu castigo, sua condenação sobre o Filho, para que o Filho pague por todos nós. A cruz é algo inexplicável para todos nós. Só Jesus sabe o que ele viveu, o que ele sofreu, o que ele experimentou na cruz. E não foi coisa fácil, não foi coisa boa. Foi o extremo da maldade, o extremo da ira, o extremo do sofrimento. O extremo. Não há maior sofrimento humano que o sofrimento que Jesus enfrentou na cruz. Não há maior sofrimento divino que o sofrimento que Jesus enfrentou na cruz. Por isso, Pai, se tu queres, afasta de mim este cálice. É interessante Jesus dizer, se tu queres. Jesus nunca, havia a vontade do Pai e havia a vontade de Jesus, o Filho. Jesus nunca disse assim, ó Pai, é a minha que deve prevalecer. Não. Ele sempre aceitou, desde o início, que a do Pai era a única vontade que deveria existir na realidade. Pai, se tu queres. Jesus não falou, ó, faz o meu. Não. Se tu queres. Se tu queres. Eu não quero bater minha vontade com a tua. Eu quero saber da tua vontade. Não da minha, da tua. Se tu queres, afasta de mim este cálice. E aí ele vai complementar. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Eu tenho uma vontade. Eu não gostaria de beber esse cálice. Eu não gostaria de ir para a cruz. Por mim, Jesus, Deus homem, mas faça-se a tua vontade. Se queres, faça-se a tua. Porque Jesus sabia que a vontade do Pai era a vontade da salvação. Era a vontade de trazer tudo de volta para Deus. Mas Jesus sabia que para essa vontade existir, Ele é quem teria de padecer. Ele é quem teria de sofrer. Por isso Ele diz, faça-se a tua vontade, não a minha, a tua. E assim, Jesus declara para nós que a vontade do Pai aconteça. Então veja bem, agora trazendo para a gente, tudo que acontecer com você na sua vida, tudo que acontecer de real, é vontade de Deus. Há coisas ruins que vêm para você, doença, desentendimento familiar, abandono, frustração, tem um mundo de coisas ruins, com certeza devem ter acontecido com você. Essas coisas ruins fizeram parte do plano de Deus para a sua vida. Ah, mas tem coisas ruins que não aconteceram. Deus não quis.
Tem coisas boas que aconteceram comigo, fizeram parte do plano de Deus para a sua vida. Ah, mas tem coisas boas que eu não consegui. Deus não queria que você tivesse aquelas coisas boas. A realidade da sua vida, ela é plano de Deus. Agora veja bem, na realidade da sua vida tem coisas que você escolhe e tem coisas que você não escolhe. Você escolhe com quem vai se casar. Você não escolhe quais serão seus pais. Mas a sua vida é formada das duas coisas. Das coisas que você escolhe e das coisas que você não escolhe, mas acontecem com você. Então, veja bem, os dois fazem parte do plano de Deus para você. Só que em uma parte dela, você é o responsável pela escolha. Mas faz parte ainda do plano de Deus. A sua escolha faz parte do plano de Deus para você. O que é que isso significa? Seja agradecido a Deus pela realidade da sua vida, pela história da sua vida. Você olha para trás, você vê coisas erradas que você escolheu, vê coisas ruins que aconteceram com você. Você não escolheu, mas aconteceram. Você vê coisas boas que você escolheu. Você vê coisas boas que aconteceram com você e você não escolheu. Seja agradecido a Deus pela sua vida, pela sua existência. Assim, Jesus se submeteu à vontade do Pai e aceitou a realidade da sua vida, inclusive sua morte, na cruz. Depois de ressuscitado, ele vai dizer: eis que fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Aceite a realidade que Deus colocou na sua vida. Submeta-se agora à vontade do Pai, à vontade de Deus, de alguém que te ama, que cuida de você, de alguém que quer o melhor para você, mas que não evita os teus sofrimentos, porque sabe que eles também são importantes para a sua vida, para o seu crescimento, para que você atinja a maturidade em Cristo. Aceite isso e, fazendo a vontade do Pai, aceite sua realidade, seja uma pessoa grata, seja uma pessoa cheia de gratidão a Deus pela vida que você tem e por tudo que aconteceu nela. Deus abençoe você.